Querido Mestre Jesus, abençoe-nos, Senhor, para que possamos colher, Senhor, as bênçãos do vosso amor, da vossa presença, da luz que penetra nossa alma, que nos envolve nesta tonalidade de um azul claro, que traz consigo energias que suavizam nossos corações, que pacificam nosso pensamento. Abençoe-nos, Senhor, para que possamos encontrar a paz de espírito, para que novas forças renovem nossos corações. Permita-nos, Senhor, contemplar as faces luminosas que nos envolvem em luz, que derramam sobre nós as bênçãos do alto e que nos envolvem em saúde e paz. Nós buscamos, Mestre, a vossa presença, pois queremos ser melhores. Ansiamos, Senhor, pela liberdade, compreendendo que nos colocamos nas prisões das misérias morais e na luta, Senhor, para sermos melhores, precisamos do vosso amparo. Ensaiamos os primeiros passos, mas quase sempre o vento sopra tão forte. O vento do passado, o vento das tentações, o vento das misérias, a tempestade que o homem velho nos lança, querendo novamente o controle. E nós, Senhor, diante da tempestade, nos vemos sufocar pelas águas. As águas do mal que ainda são a base e o passado que construímos. E como Simão, Senhor, nós olhamos para Ti. Em meio à tempestade que se abate sobre nós, em meio às águas tumultuosas que nos envolvem, nós olhamos para Ti. E nós, como eles, Senhor, gritamos: Senhor, salva-me. E por alguns instantes aceitamos que seremos tragados pelas ondas do mal que ainda nos habitam. E quando, Senhor, as esperanças
começam a deixar-nos e nos dizemos: por que reclamar se não mereço? Se lancei-me nestas águas, então nós sentimos, Senhor, tuas mãos, como a dizer-nos: chamaste, eu ouvi teu apelo. Eu te havia dito: batei, e abrir-se-vos-á. Chamai com o coração, e lá eu estarei. Então, Senhor, nós suplicamos, e o Senhor trarás-nos de volta à vida. Sentimos a atmosfera mais leve, tuas mãos firmes nos dizem, assim como o teu olhar continua, prossegue, caminha, avança. Nós entendemos, Senhor, que quando necessitamos, o Senhor lá estará. Que a luz do vosso amor nos ampara, nos protege, nos guia. E nós oramos, Mestre, para que a vossa luz envolva nossas vidas, para que ela nos liberte das prisões do mal, para que ela liberte, Senhor, aqueles que sequer sabem ainda que são escravos. Que a vossa luz, Senhor, se espalhe por este mundo, onde a ignorância, o mal, a indiferença corroem nossas almas e afastam-nos de Deus. Derrama, Senhor, esta luz bendita, que este oceano de bênçãos possam alcançar os que sofrem, os que lutam, os que procuram, Senhor, a liberdade. Longo é o caminho, muitas são as lutas, mas nós sabemos que o caminho agora se faz sob o teu olhar. E se tivermos, Senhor, que perecer por efeito de nossas próprias ações e ignorância, que isto nos sirva e que possamos aprender. E se o Senhor nos chamar à vida, que possamos, com alegria renovada, servir-te. Nada somos senão aquilo que o Senhor nos oferece. Nada podemos sem o vosso poder. Tua é a glória, Senhor dos séculos. Que vosso amor ilumine
e liberte. Guarda-nos, Senhor, na ternura de vosso olhar, e que estes seres de luz que te representam no mundo possam alcançar e libertar nossos corações. Abençoe-nos, Mestre, permaneça conosco, ilumine nosso caminho. Hoje, Senhor, e para todo sempre. Que assim seja, Mestre. Querido Mestre Jesus, Divino Amigo, Divino Benfeitor, voltamo-nos, Senhor, como a criança que estende os braços pedindo abrigo, amparo e proteção. Voltamo-nos para a vossa luz, para a vossa presença de amor, de bondade. Pois ainda somos, Mestre, aqueles que precisamos da aspereza, da frieza, das lutas deste mundo. Reconhecemos, Senhor, nossa condição, mas também já somos capazes de ver que no Senhor encontramos abrigo, luz, reconforto, bondade. E nós buscamos, Mestre, a vossa presença, pois em meio às lutas deste mundo, o Senhor é o abrigo com o que podemos sempre contar. A vossa luz nunca nos deixa, e a vossa presença, Senhor, é sempre a segurança para os nossos passos. Nós reconhecemos, Mestre, a nossa condição, e por isto mesmo oramos, pois em cada etapa da vida é preciso olhar com justeza para nós mesmos e para a vida ao nosso redor. Oramos, Mestre, pedindo que nos auxilie a ajustar o olhar, para que na etapa em que estamos da nossa existência saibamos olhar para nós mesmos. Saibamos ver-nos com clareza, pois não há nada mais triste que carregar ilusões ou um olhar equivocado sobre nossa vida, sobre nossas possibilidades, sobre quem realmente somos, para que possamos, Mestre, entender quem podemos tornarmos-nos. Nós oramos, Senhor, pedindo que ajuste o nosso olhar. O Senhor que, respondendo ao nosso apelo, também poderia perguntar-nos: que queres que eu te faça? E como aquele cego de Jericó, nós também pedimos: queremos ver, Senhor. Que possamos ver a vida, as pessoas,
compreendê-las, aceitá-las, auxiliá-las quando pudermos. Que possamos, Senhor, entender que temos o nosso caminho e que devemos fazê-lo no espírito do dever, da alegria, do entendimento. Ajuda-nos ver com clareza, para não esperarmos aquilo que não é nosso direito esperar, mas também para compreender que em muitos momentos podemos ser aquele que transforma uma vida, aquele cuja palavra abre novos horizontes a um coração. Que nós possamos entender, Senhor, que mesmo em meio às nossas lutas, todo dia é tempo de limpar o terreno da alma, de proteger as sementes que começam a germinar em nosso espírito e de prosseguir, Senhor, compreendendo que somente com o vosso auxílio nós podemos avançar, melhorar. Nós oramos, Senhor, por nossos irmãos que enfrentam perdas, pelas mães que tiveram que ver um filho partir, pelos pais, muitas vezes na agonia de trabalhos difíceis, para que possam auxiliar a própria família. Nós oramos, Senhor, por aqueles que convivem com a incompreensão, a ignorância, e que silenciam no sacrifício de cada dia. Nós oramos, Senhor, por aqueles que mesmo cercados de tentações e apelos da corrupção, guardam a alma fiel ao trabalho e ao dever. Nós oramos, Senhor, por aqueles que estão à beira da desistência, cujos corações, muitas vezes maltratados, aproximam-se, estão à beira de deixarem, de abandonarem, de desistirem. Oramos para que possam sentir as forças do alto envolvendo-os. Nós pedimos, Senhor, pois sabemos que de nós mesmos temos muito pouco. Nós que tantas vezes, Senhor, desperdiçamos o tempo, a vida, os recursos, entendemos, Senhor. Nossa oração não é a expressão da reclamação, mas nós viemos a Ti, Senhor, pois reconhecemos que o celeiro vazio muitas vezes foi feito e criado por nossa imprevidência, mas nós queremos, Senhor, reconstituí-lo. Queremos que nossa alma possa preencher-se da abundância divina, para que tenhamos paciência, alegria e bondade a oferecer a nossos irmãos do caminho, como recebemos nesses instantes dos Teus mensageiros. Que nós possamos, Senhor, preencher nosso coração com esta água bendita
e que possamos oferecê-la, pois quanto mais oferecemos, mais nos preenchemos dela. Que o Senhor ilumine nosso caminho, que corrija nossa visão para que possamos acertar um pouco mais, Senhor. Nós que temos errado tanto. Que possamos ter a boa palavra, a boa atitude, o bom olhar. Ajuda-nos, Mestre, a ver a vida com os olhos da clareza, da bondade, do infinito. Que o Senhor ilumine nossos caminhos, abençoe nossos corações. Que nos dê, Senhor, saúde e sabedoria para preservá-la. Que nos dê, Senhor, discernimento para escolher. Guarda-nos, Mestre, na vossa luz. Abençoe-nos, Senhor. Que nossos benfeitores possam envolver-nos, que possam permanecer em nossos lares, que possamos atraí-los pela oração, pelo estudo, pelo esforço, para que cada um de nossos lares seja também um pequeno templo, onde a vossa luz brilhe permanentemente, Senhor. Fique conosco, Mestre, abençoe-nos, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo, nosso benfeitor maior, abençoe-nos, Senhor, para que a luz da vossa presença possa nos transmitir a paz, o equilíbrio, a serenidade que tantas vezes nos faltam, Senhor, nas lutas deste mundo. Abençoe-nos, Mestre, que a vossa bondade e o vosso amor possam envolver-nos, como envolveste, Senhor, aqueles que vinham a Ti, trazendo consigo suas lutas, inquietações, dramas, sofrimentos, esperanças. E a todos o Senhor acolheu com amor, a todos orientou, e a tantos e tantos curou. Que nós possamos, Senhor, recolhermos-nos nesta luz imensa que é a vossa presença. Nós, Senhor, que percebemos nesta luz quanto tempo nos deixamos levar pela escuridão. E até hoje, Mestre, carregamos tantas fragilidades. Por isto oramos, pedindo ao Senhor que nos auxilie, nos proteja. Que nos proteja, Senhor, até mesmo de nós mesmos, pois quase sempre somos o nosso maior problema. Nossas ilusões que ainda tentam nos guiar, nossa vaidade, nosso orgulho que insistem em conduzir-nos, velhas experiências, velhos caminhos e sempre o mesmo resultado: sofrimento, dor
e recomeços. Nós oramos, Mestre, para vencermos estes ciclos de misérias, para entendermos que a vida é equilíbrio, que ela possui os recursos que precisamos, que o Senhor nos guia pelos caminhos da abundância e quase sempre escolhemos a miséria. Como filho pródigo, nós, Senhor, nos colocamos na situação da extrema degradação espiritual e moral. Que possamos também, como ele, ter a coragem de retomar o caminho. Que o Senhor nos abençoe, que nestes momentos nossos benfeitores possam envolver-nos com muita atenção e muito carinho. Nós pedimos novas energias, Senhor, neste imenso manancial, neste oceano que é o amor de Deus. Nosso Pai não tem misérias, mas devemos ter o recipiente da boa intenção, da bondade, da honestidade, para podermos buscar estes recursos preciosos. Eles estão à nossa disposição. Eles pertencem a todos os filhos de Deus, este imenso oceano de bênçãos. Nós, Senhor, não somos pobres de recursos, pois estes pertencem a nosso Pai. Nós somos pobres de ferramentas para buscar esta água preciosa. Que o Senhor possa nos iluminar para vermos que nossas mãos estão ocupadas segurando falsos tesouros, ocupadas em vingança, que nós possamos perceber que o pouco desta água bendita que poderíamos segurar, não seguramos. Abençoe-nos, Mestre, derramando sobre nós a luz do esclarecimento, do discernimento, do bom senso, para não reclamarmos o auxílio daquilo que podemos fazer por nós mesmos. Nosso Pai nos oferece um oceano de bênçãos, mas não somos capazes de estender as mãos para reter ao menos um pouco. Oramos, Senhor, para que a vossa bondade nos ilumine, para que ela se derrame sobre nossos lares, de forma, Senhor, a que até mesmo aqueles que nos cercam, encarnados ou desencarnados, com boas ou más intenções, possam receber esta luz, que ela venha acordar em cada um de nós o desejo de liberdade, de renovação. Dá-nos força, Senhor, para atravessar as lutas. Ajuda-nos, dando-nos, Mestre, um pouco mais de paciência, de perseverança, de bondade, de coragem e de firmeza. Que não nos percamos do vosso olhar, que não nos percamos, Senhor, da vossa presença, que o homem velho não venha habitar novamente nossa casa mental, nosso coração,
Ele ronda o tempo todo. Tanto tempo o cultivamos, ele insiste que nós possamos mostrar-lhe que nosso ser agora acolhe a tua luz. Guarda-nos, Mestre, abençoe-nos, ilumine nossas vidas, que vosso amor permaneça, hoje e sempre conosco, Senhor. Que assim seja, Mestre. Querido Mestre Jesus, que bênção, Senhor, temos nós. Que podemos, por alguns instantes, colocar de lado os fardos das preocupações, das aflições. Pois junto ao Senhor, nós sentimos, Mestre, a paz. Esta paz que não vem do mundo, que jamais encontraremos nas coisas da terra, pois pertencem ao céu. Esta paz da alma aflita, que encontra refúgio, do coração pesado, que finalmente encontra-se livre, do doente que aproxima-se do médico e que tem seu mal aliviado, o que terão sentido, Senhor, aqueles sobre quem pousastes as tuas mãos, o que terão sentido aqueles que foram tocados que profunda energia terão experimentado, que poder, que força devem ter percebido também eles, que aquilo não pertencia à terra. Então, Senhor, nós nos aproximamos de Ti, sabedores da nossa condição. Todos trazemos suas próprias aflições. Todos caminham neste mundo, Senhor, sob o peso das provas e expiações. Todos somos chamados a acertar o passo com as leis de nosso Pai. E todos podemos voltarmos-nos para o Senhor. E sempre encontraremos abrigo, refúgio nos momentos de aflição, de inquietações. E nosso coração, nesses momentos, sentirá a paz e a alegria que não vem deste mundo. Esta alegria que nos lembra que a terra tem sua beleza,
mas ela nada é comparada à beleza das paragens divinas. Ela é, para nós, muito mais uma escola que uma estação de repouso. Para tantos e tantos é também uma prisão, um hospital. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos deixar a inércia, a preguiça, para que possamos, Mestre, confiar mais em Ti e menos em nós mesmos, para que possamos, Senhor, silenciar diante da Tua voz, para que ela finalmente alcance nossos corações. Quanto tempo temos andado, Senhor, quase sempre às cegas. Quanto temos procurado aquilo que a divindade colocou na nossa própria alma. Não vedes? O reino de Deus é semelhante a um homem que negociava pérolas preciosas. E tendo encontrado uma de raro valor, foi e vendeu tudo o que possuía. E comprou o campo da própria alma com o esforço, o sacrifício e a luta. E cavou profundamente em busca do tesouro que descobrira finalmente em si mesmo. Divino benfeitor, ensina-nos o caminho da paz e da redenção. Ajuda-nos no processo de libertação de nossas almas. E permita-nos, Senhor, sermos bons, descobrirmos a alegria da bondade, da simplicidade, de vivermos honestamente, de termos o nosso coração diante de Deus, para que Ele reconstrua em nós o ser que precisamos fazer de nós mesmos. Abençoe, Senhor, nossos lares. Permita-nos por alguns instantes sentir Tua mão pousando sobre nossa cabeça. E sentir, Senhor, um milésimo do que sentiram aqueles que tiveram o privilégio de estarem na Tua presença. E que o Senhor possa curar-nos. Que o Senhor possa libertar-nos sobretudo. Abençoe-nos, Mestre, abençoe todos aqueles neste mundo que precisam de luz, de paz, de equilíbrio. O Senhor alcança onde nossos olhos jamais poderão ver. O Senhor conhece as almas, as dores e lutas de cada criatura neste mundo. Que nós possamos abrir nosso coração para acolher a luz e a bondade de Deus. Fique conosco, Senhor. Abençoe-nos
hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Abençoe-nos, Senhor, pois vossa bênção é luz que se derrama sobre a escuridão que ainda trazemos em nós. É remédio para os males que ainda carregamos. É água regeneradora para a secura de nossas almas. Abençoe-nos, Senhor, para que também nós possamos seguir o caminho que nos está destinado. Auxilia-nos, Mestre, dá-nos a força para caminharmos os passos necessários em companhia da dor, para que este aprendizado nos mostre a alegria do bem-estar. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar a escuridão para valorizarmos a luz. Ajuda-nos, Senhor, a valorizarmos o tempo, a família, as oportunidades de crescimento, de aprendizado. Dá-nos, Senhor, a bênção de extrairmos de cada experiência da vida o ensinamento precioso que nos leve ao Senhor. Ajuda-nos, Mestre, a seguirmos viagem, entendendo que cada um tem seu tempo. Que assim como nós no passado, muitos irmãos precisam seguir os caminhos das próprias ilusões. Somos livres e Deus não nos dá meia liberdade. Contudo, nos diz que devemos aceitar as consequências de cada escolha. Nós oramos, Senhor, esperando já termos aprendido este ensinamento, para que possamos valorizar a oportunidade de escolher. Pedimos a vossa luz para que possamos fazê-lo com sabedoria. Tantas vezes já escolhemos errado. Tantos caminhos já seguimos, Senhor, acreditando que era o bom, para descobrirmos que nada mais era que um reflexo de nossa ignorância e de nossas ilusões. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos e vermos, a ouvirmos e entendermos. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos aos sinais da vida, aos sinais do tempo. Bem disseste, Senhor, quando vedes no horizonte nuvens pesadas, sabeis que a chuva virá. Olhai os sinais dos tempos e da vida. Que nós possamos entender, Senhor, que não viemos a este mundo para repetir as velhas histórias de sempre. Que nós possamos entender que é tempo de renovarmos-nos, que é tempo de olharmos para um novo caminho,
que é tempo, Senhor, de aceitarmos o convite que o Senhor nos tem feito há séculos. 20 séculos já se passaram. Será que temos consciência disto? E hoje nosso tempo ainda se divide entre 1000 coisas. E quase sempre nenhuma delas faz referência ao Senhor. A estrada está diante de nós. Dá-nos forças, vontade e determinação, Senhor, para não mais hesitarmos. Quantas quedas ainda precisamos? Quantas ilusões mais precisamos? Dá-nos, Mestre, a bênção do discernimento e da sabedoria, para que possamos viver neste mundo entendendo que a Terra é escola, não destinação, que é passagem, não objetivo, que nós possamos viver, Senhor, atentos, pois não sabemos o dia e a hora. Que nós possamos entender que tudo o que nos cerca é precioso, que possamos valorizar cada instante, cada oportunidade, cada encontro, cada dificuldade, cada facilidade. Que o Senhor nos abençoe e que esta bênção nos envolva na atmosfera da paz, da saúde e do equilíbrio, que envolva nossos lares e entes queridos, e que nestes momentos em que oramos, nós nos associamos a estas vozes que falam docemente nos hospitais, que falam ao coração das mães aflitas, dos pais que trabalham e lutam, dos jovens que buscam a luz. Nestes momentos nós nos associamos a todos estes seres de luz que estão trabalhando nos hospitais, nas vias públicas, nos abismos de dor e sofrimento, ou ao lado daqueles que estão trabalhando, estudando, servindo, se sacrificando. Que nós possamos, Senhor, sermos também nós parte desta falange de servidores do Teu amor. Fique conosco, Senhor, abençoe-nos, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre. Querido Mestre Jesus, Divino amigo, Divino Pastor, ilumina, Senhor, nossas almas, que vossa luz de amor e misericórdia possam envolver-nos, que esta luz possa, Senhor, alcançar as profundezas de nossa alma, e que ela possa nos trazer a alegria que a luz traz consigo, a alegria da verdade, pois a luz sempre nos mostra
a realidade, que possamos acolhê-la, Senhor, que ela possa transformar nossas almas, que nós possamos entender com o auxílio que ela nos traz, que nosso caminho por ora é o caminho das lutas, do aprendizado, do acerto de contas com as consequências de nossos próprios atos. Ajuda-nos, Senhor, a entender que podemos, com o vosso auxílio, recomeçar, refazer o caminho, aprender com a dor, com as experiências vividas, aprender mesmo com nossos erros, que nós possamos entender, Senhor, que vossa presença é a presença da verdade, e por muito nós temos odiado a verdade. Vossa presença, Senhor, é o convite à vida, que nós recusamos acreditando-nos vivos e plenos, até descobrirmos que éramos o deserto. O Senhor é a água bendita que o céu nos envia. Nós somos, Senhor, a terra seca, onde muitas vezes as sementes desta vida nova penam a penetrar. Abençoe-nos, Senhor, para que possamos ser a terra revolvida pela dor, mas que aceita as sementes. Que possamos, Mestre, acolher a vossa misericórdia, pois ela se derrama como bênção sobre todos nós. Liberta nossos espíritos do mal. Liberta, Senhor, nossas almas das amarras que temos cultivado, dos sentimentos infelizes, dos pensamentos inadequados, das atitudes que nos afastam do Senhor. Permita-nos ver, Mestre, o caminho de bênçãos que a vossa bondade abre para cada um de nós. A vida não será apenas lutas e sofrimentos, quando aprendermos que mesmo estes são bênçãos. Sim, muitas vezes estaremos cansados, tantas outras tomados pelo desânimo, mas ensina-nos, Senhor, a persistir um pouco mais. Que possamos, Mestre, prosseguir, que possamos aprender que muitas vezes são nos pequenos sacrifícios que fazemos pela paz do lar, pelo equilíbrio daqueles que caminham conosco, pelo bem-estar da vida ao nosso redor,
nestes pequenos sacrifícios, vamos aprendendo a servir e vamos aprendendo a alegria de sermos parte desta vida abundante. Derrama, Senhor, a luz do vosso amor sobre nossas almas pequeninas, sobre nossos lares, envolvendo nossos entes queridos. Que nós possamos, Senhor, lembrar dos nossos irmãos. Quantos caminham, Mestre, e quantos esqueceram teu nome. Quantos estão distantes, caminhando para abismos com um sorriso, supondo-se felizes. Quantos, Senhor, caídos na lama. Nós oramos, Mestre, para que a vossa luz nos acorde, para que a vossa bondade nos liberte. Nós oramos uns pelos outros, pois sabemos, Senhor, que o vosso amor é como a luz abençoada da manhã, que chega à noite dos nossos corações. Que nós possamos sentir o calor e a vida que renasce. Tende compaixão, Senhor, que vosso amor possa ainda hoje ser o refúgio das nossas vidas. Fique conosco, Senhor, abençoe-nos hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.